Olá, pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos continuar o tema de síndrome coronariana aguda, falando agora de estratificação de risco. Então, em relação à estratificação de risco, seria como que nós vamos avaliar o paciente com síndrome coronariana aguda, qual tipo de exame, qual conduta a ser tomada, certo? Falando assim, a gente tem algumas classificações, alguns tipos de critérios a ser levantados. Um deles, que é muito comum, muito difundido no meio da cardiologia, é o time RISC, então é o score de time. A gente tem o time RISC para síndrome coronariana aguda sem supra de ST e com supra de ST. Eu não coloquei nessa aula em relação a supra de ST no paciente com supra, porque, em geral, nesse paciente, a gente já costuma ter uma medida mais invasiva, já é um paciente que a gente já considera com alta probabilidade, né? É um paciente de alto risco. Então, nesse caso, eu não coloquei. O que geralmente eu quero que vocês saibam mais é em relação ao score de time para o paciente com síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Então, a gente utiliza alguns critérios, dentre eles, idade maior ou igual a 65 anos, 3 ou mais fatores de risco para DAC, que seria hipertensão, dislipidemia, diabetes, etc. Algum CAT prévio, algum cateterismo cardíaco prévio, com evidência de estenose coronariana maior ou igual a 50%, elevação de marcadores de necrose miocárdica, uso de AS nos últimos 7 dias, presença de infra de ST maior ou igual a meio milímetro e 2 ou mais episódios de dor anginosa nas últimas 24 horas. O que isso quer dizer para mim? Então, esse score ele avalia o risco do paciente de evoluir com morte, com um infarto novo ou recorrente, ou com uma isquemia recorrente grave com necessidade de revascularização de urgência em 14 dias. Bom, cada item desse vale 1 ponto. Então, se o meu paciente tiver de 0 a 2 pontos, eu considero ele um paciente de baixo risco. 3 a 4 pontos, risco intermediário. E 5 ou mais pontos, alto risco. Para que isso me serve? Se o paciente tiver menos de 2 pontos, sendo um paciente de baixo risco, eu posso cogitar fazer uma estratificação de risco não invasiva, como uma cintilografia miocárdica ou até mesmo um teste ergométrico, para poder investigar esse paciente. Perdão. Bom, agora, se é um paciente de mais alto risco, já é um paciente que me preocupa um pouco mais, eu tenho que ter uma vigilância maior e investigá-lo com medidas talvez mais invasivas, dependendo de cada caso, certo? É um paciente com maior risco de evoluir com um desfecho não favorável. Bom, então, em relação a essa estratificação de risco, como vocês podem ver, do paciente com muito alto risco, que não chegou a estar naquela tabela, mas em geral é um paciente que está tendo sintomas clínicos de instabilidade hemodinâmica, então é um paciente que tem angina refratária a tratamento clínico, ele chega com dor no peito e apesar de todas as medicações que eu estou fazendo, ele não está melhorando, mesmo sendo um infarto sem supra, por exemplo. Evoluiu com alguma suspeita de complicação, né, pós-infarto. Por exemplo, eu escuto um sopro cardíaco novo, que não tinha, às vezes, na hora que o paciente chegou. Pode ter tido alguma ruptura de alguma válvula por isquemia, né? Enfim. Então, é um paciente de mais grave risco. Arritmias ventriculares, né? Então, esse paciente é um paciente que eu tenho que fazer um cateterismo de urgência em menos de 2 horas. Então, é um paciente que eu já encaminho para o cateterismo. O paciente de alto risco, que é aquele com time score maior que 5, esse GRACE score, eu não quis entrar em detalhes nos valores, mas é também um score de risco, tá? E em geral, se esse paciente tiver um score de GRACE maior que 140, eu considero ele alto risco. Se ele tiver um aumento importante de troponina, tiver alterações dinâmicas de elétron, né? Então eu tenho aquele elétron que mudou, uma elétron normal, começou a evoluir com alteração de onda T, de ST, eu penso em fazer um cateterismo precoce, em menos de 24 horas. Não precisa ser aquele cateterismo correndo, o paciente chegou, eu já chamo a hemodinâmica e já faz, mas eu penso em fazer o quanto antes. Paciente de risco intermediário, que tem também seus critérios, eu considero fazer um cateterismo enquanto o paciente estiver internado, né, ali em menos de 72 horas. E se for aquele de baixo risco, como a gente comentou, eco normal, time score baixo, marcadores de necrose normais, eu posso considerar um teste provocativo de isquemia, né,
Então, por exemplo, o teste de esteira, né, o teste ergométrico, a cintilografia miocárdica, e caso esses exames venham alterados, aí sim eu encaminhar para o cateterismo, certo? Porém, se meu paciente tem síndrome coronariana com supra de ST, a estratificação de risco, na maioria dos casos, cateterismo cardíaco, exame invasivo, porque é um exame padrão ouro. Com ele eu consigo visualizar as minhas coronárias. Então, eu tenho uma avaliação melhor do meu doente, tá? A diferença é que muda um pouquinho no tempo. Se for um supra com menos de 12 horas, eu vou tentar fazer imediatamente o meu cateterismo, mas isso eu vou falar agora. Só pensar que, se for síndrome coronariana aguda com supra, eu, em mente, cateterismo. Sem supra, eu tenho esses critérios que eu tenho que pesar, tá bom? Bom, uma outra classificação muito utilizada, que vocês vão ver muito em atividades práticas na disciplina de cardiologia, é a classificação de Killip, que em geral a gente já coloca ali junto com o diagnóstico. O que é essa classificação? É uma classificação também que dá uma ideia do prognóstico do meu doente. Em geral, quando eu tenho um Killip mais alto, eu tenho um prognóstico pior. E ela se divide em 4 classes, Killip de 1 a 4. Isso basicamente se guia pelo exame clínico do meu paciente. Então, o KILIP-1 é aquele paciente que não tem sinal de insuficiência cardíaca. E geralmente o risco de óbito desse paciente, pensando ali em todos os critérios, seria de 2 a 3%. KILIP-2 já é um paciente com insuficiência cardíaca discreta, que seria, por exemplo, estertores crepitantes em base, presença de terceira bulha. O KILIP-3 já seria um paciente com edema agudo de pulmão, um paciente ali com crepitação acima da metade ali, né, da ausculta pulmonar. E o KILIP-4 é o paciente em choque cardiogênico, né? E como vocês podem ver, o paciente com choque cardiogênico já tem um risco de óbito bem maior, em torno de 45 a 70%. Então, essa classificação a gente guia muito pensando em prognóstico, tá bom? Só voltando aqui na classificação de Killip, que em geral a gente usa isso para como o meu paciente chegou no pronto-socorro. Então, o paciente chegou ali com dor torácica, a minha primeira avaliação médica, eu fiz o meu exame físico e a partir dela eu costumo colocar já no diagnóstico como que estava o Killip desse doente, tá? No paciente com infarto. Em relação ao meu tratamento, né? Eu coloquei aqui algumas imagens nesse slide. Então, assim, o tratamento ele pode ser invasivo, como vocês podem ver nesse balãozinho, que seria a angioplastia, né? Que pode ser feita só com balão, mas que foi visto aí por alguns estudos que nem sempre só o balão resolve, tem uma chance de refazer ali, né? Fechar novamente a coronária. Então, é muito utilizado o stent, que é essa malha, né? Que pode ser de metal ou de metal com remédio, para poder tentar evitar que aquela coronária feche novamente. Então, seria a angioplastia, seria o tratamento medicamentoso, né? O tratamento clínico em geral, tratamento para angina, para evitar risco de novos infartos, diminuir risco de remodelamento cardíaco e tudo mais, que eu também vou falar nos próximos slides. E o próprio tratamento farmacológico para o infarto, que seria o trombolítico, que eu vou falar em seguida, tá bom? Bom, então o que seria isso? A terapia de reperfusão seria o tratamento para eu reperfundir a coronária que está fechada. Esse tratamento eu vou usar para o meu paciente que eu estou suspeitando de infarto com supra. Quando que eu vou fazer isso? Todo paciente com dor torácica que começou há menos de 12 horas na presença de supra de ST no eletro persistente ou de um bloqueio de ramo esquerdo novo, tá? Então, se meu paciente já tinha bloqueio de ramo esquerdo, eu chego com o eletro, tem bloqueio de ramo esquerdo, tem alguns critérios eletrocardiográficos que a gente consegue avaliar para saber se aquilo ali pode ter supra ou não, porque o bloqueio de ramo esquerdo, ele de certa forma esconde o supra, ele altera a morfologia do eletro e eu não consigo ver. Mas sendo um bloqueio presumivelmente novo, eu tenho que pensar em infarto com supra, tá? Eu conduzo parecido. Bom, meu paciente, então, chegou no meu pronto-socorro com uma dor com menos de 12 horas e eu tenho um eletro com supra. Tratamento, terapia de reperfusão imediata. Bom, qual o tratamento? Eu tenho duas opções. Eu posso fazer trombolítico, né, streptokinase, enfim, alguma medicação trombolítica,
ou a angioplastia, que seria aquele tratamento ali com balão, o balão com stent. E isso depende muito. A trombólise e a angioplastia, em geral, tem alguns estudos que compararam os dois. Nas primeiras 3 horas de sintoma, esse paciente geralmente não muda tanto repercussão. Então, elas são semelhantes em termos de risco e benefício. Depois das primeiras 3 horas, a angioplastia a gente já consegue observar que tem maior benefício comparado ao trombolítico, tendo menos risco também de complicações comparados à trombólise, tá? Bom, o que eu vou optar? Depende muito do que eu tenho na minha unidade e se o meu paciente não tem nenhuma contraindicação a nenhum dos dois procedimentos. Por exemplo, se eu tenho meu paciente, chegou num pronto-socorro com dor torácica, mas ele está lá no interior, numa cidade pequena, e essa cidade não tem cateterismo de urgência, o hospital não tem hemodinâmica e vai demorar mais de 2 horas para chegar num serviço que tem hemodinâmica, mas eu tenho trombolítico. Ótimo! Então eu uso meu trombolítico. Agora, eu tô aqui num hospital, super estruturado, eu tenho uma hemodinâmica, meu hemodinamicista está na sala de hemodinâmica, eu tenho um paciente que chegou com um tempo hábil, eu posso sim já encaminhá-lo para hemodinâmica. Então depende muito também do serviço, né? A trombólise tem os seus critérios, eu não cheguei a especificar aqui, mas tem os critérios de contraindicação para uso de trombolítico, tá? Que vocês conseguem acessar facilmente também em arquivos, internet, tá? Porque aí nesses casos não dá para a gente optar pela trombólise. Mas, se o meu paciente não tiver contraindicação, eu tiver a medicação, é uma opção, tá? E em quanto tempo eu tenho que fazer isso? Eu coloquei nessa tabelinha o que é esse tempo porta-agulha. É o tempo do momento em que o paciente entrou na unidade hospitalar, que foi avaliado pelo profissional de saúde, até o momento em que eu estou infundindo a minha medicação trombolítica no meu doente. Isso tem que ser feito em até 30 minutos. Então, por isso vem aquela questão do eletro em até 10 minutos. Isso é tempo. Isso tudo foi com o objetivo de tentar diminuir ao máximo o dano, né, o dano miocárdico do infarto, e também evitar um pouco mais risco de complicações. O trombolítico tem os seus riscos de sangramento e tudo, mas principalmente reduzir o dano miocárdico. Então, tempo porta-agulha em até 30 minutos. E o tempo porta-balão seria o tempo que meu paciente foi avaliado ali, né, pelo profissional de saúde, chegou no hospital, foi avaliado, até o momento em que eu estou colocando ali o meu balão, infundindo ali, colocando meu stent lá na minha coronária. Então, isso tem que ser feito em até 90 minutos. 90 minutos desde o primeiro contato médico. Porém, se o meu serviço não tem hemodinâmica, eu vou transferir o meu paciente para um serviço que tenha. Isso tem que ser feito em até 120 minutos, tá? Vocês vão ver em algumas situações que nem sempre isso acontece, mas isso é o recomendado, tá? Então, sempre ter isso em mente. Bom, em relação, né? Tudo bem, meu paciente chegou, fez a terapia e tudo, sempre lembrando que aquilo que eu disse é mais para o tratamento de infarto com supra. Síndrome coronariana sem supra, nós vamos usar aqueles critérios ali, time RISC, geralmente essa parte aqui de medidas de suporte, antiagregação e tudo vai ser a mesma, mas a terapia de reperfusão muda, tá? Eu não vou fazer trombolítico para um paciente com angina instável, tá bom? Perdão. Bom, então, essa parte daqui para frente, nós vamos fazer em todos os pacientes com síndrome coronariana aguda, angina instável, infarto sem supra e infarto com supra, certo? Então, primeiramente, medidas de suporte. Meu paciente chegou, nós vamos usar uma famosa que vocês vão ouvir muito em algumas aulas, o MOV, né? Claro que assim, não é todo paciente, por exemplo, que eu vou colocar o ódio de oxigênio, mas é um mnemônico para a gente tentar lembrar o que tem que ser feito. Então, seria o M de monitorizar. Então, sempre chegou, eu vou monitorizar o meu paciente. Tenho que ver como é que está a pressão, como é que está a saturação, como é que está o batimento cardíaco, tá? Oxigênio terapia em caso de necessidade, é claro. Se meu paciente está saturando bem, não está com desconforto respiratório, não tem por que eu colocar oxigênio, tá? Mas estar atento a isso. E manter um acesso periférico no meu paciente, né? Porque se eu precisar fazer alguma medicação, eu não tenho tanta dificuldade, tá? A antiagregação dupla é fundamental
O que é isso? Eu deixar o meu paciente antiagregado, eu usar algumas medicações que vão diminuir aquela cascata lá da agregação plaquetária. E isso seria a aspirina, o famoso AS, né? Na admissão, nós vamos fazer 200 a 300 miligramas VO mastigados, macerados. Essa seria a dose de ataque. Em geral, nós utilizamos 300 miligramas. E a manutenção, manter o paciente usando 100 miligramas via oral ao dia, tá? Se o meu paciente já faz uso de AS há muito tempo, geralmente a gente não faz essa dose de ataque, tá? Mas em geral, para vocês lembrarem, seria essa dose. E, além do AS, eu vou usar junto o inibidor de P2Y12, que também atua ali na parte de receptor, de agregação de plaquetas, que seriam, como exemplos, o clopidogrel, o prasugrel, o ticagrelor, tá? Então, assim, esses remédios têm indicações e contraindicações, porém, cada um, né, cada fármaco, mas essa classe tem que ser usada junto com a aspirina para a gente tentar inibir a agregação plaquetária, tá bom? O exemplo de dose, eu coloquei o clopidogrel, que vocês vão ver muito também no meio hospitalar, muito utilizado. Dose de ataque do clopidogrel, né? O paciente chegou. Se o meu paciente for jovem, menos de 75 anos, eu uso 300 miligramas. Porém, se ele for para a hemodinâmica, não, paciente que vai para a hemodinâmica agora, vai fazer um procedimento de angioplastia primária, então eu posso utilizar 600 miligramas, que tem um certo benefício a mais em termos de restenose e tudo mais. E se meu paciente for idoso, mais de 75 anos, nesse caso, eu não faço dose de ataque, eu uso só 75 miligramas de clopidogrel. E a manutenção seria 75 miligramas via oral ao dia, tá? Essa dose de manutenção, em geral, nós utilizamos por 1 ano, tá? Principalmente se o paciente for colocar um stent farmacológico, aquele stent que a malha tem remédio, porque ele pode ter um risco maior de restenose. Então, a gente estende um pouco mais o uso de AS e clopidogrel, essa dupla antiagregação. Agora, apenas o AS em si, ele é em geral utilizado até então continuamente para o resto da vida, não sei se tem alguma contraindicação, porque esse paciente já tem uma doença aterosclerótica, né, coronariana. Mas o importante aqui é lembrar de deixar o paciente com antiagregação dupla. Anticoagulação plena, que também tem benefício em relação a risco de morte, em risco de tudo, tá? Assim, de eventos, de reinfarto, enfim. Então, a anticoagulação plena, principalmente nas primeiras 48 horas que o meu paciente está internado. E aí eu posso usar enoxaparina subcutânea, posso usar heparina não fracionada intravenosa, tá? E isso tem as suas doses e os seus ajustes. IECA ou BRA, que nós já discutimos, né? Inibidores da ECA, enalapril, captopril, e BRA, que seria losartana, valsartana, e as estatinas, né? Simvastatina, atorvastatina. Essas medicações, elas mudam mortalidade também no paciente com síndrome coronariana aguda, principalmente a longo prazo. Tem algumas evidências, principalmente do IECA, de mudança a curto prazo, ali durante a internação, mas o que a gente vê mais é a longo prazo, né? Diminui ali risco de infarto, ajuda ali também na parte de remodelamento cardíaco. Então, essas medicações são medicações que o meu paciente vai precisar sair do hospital usando. Então, a gente já usa inicialmente, até para adesão do paciente, né? Para ele já ir se adaptando, a gente já ir ajustando a dose e ele já sair com a prescrição pronta de como que ele vai tomar em casa. Então, essas medicações desse slide, esse tratamento, são aqueles que vão mudar a mortalidade do meu paciente. O suporte em si, para suporte, mas as medicações, essas mudam a mortalidade e eu tenho que usar para os meus pacientes com síndrome coronariana aguda. Essa parte em relação ao tratamento antianginoso. Então, em geral, como a gente comentou, o meu paciente vai estar com dor, então eu tenho que usar um remédio para dor, eu não posso deixar ele com dor. O que eu posso usar? Beta-bloqueadores são excelentes antianginosos, né? Então, eu posso usar o propanolol, metoprolol, carvedilol. Em geral, nessa fase inicial, a gente dá preferência, por exemplo, para o metoprolol, que pode ser utilizado intravenoso. Se o meu paciente está com muito sintoma, eu quero que seja um remédio que haja rápido. E aí, se eu for dar o comprimido, até que é absorvido e faça o seu efeito, acaba demorando um pouco mais. Então, eu dou preferência para medicações endovenosas.
Posso usar antagonistas do canal de cálcio, amlodipino, nifedipino, tá? Mas o nifedipino, perdão, estou fazendo uma colocação, eu não quero que vocês gravem ele, porque tem algumas evidências que mostram que ele pode piorar um pouquinho questão de isquemia em fase aguda de infarto, então a gente evita, tá? Ele até ajuda, mas em paciente com DAC, com a doença ali crônica. Agora, o paciente ali infartou, eu evito a nifedipina. A amlodipina ou os demais ali antagonistas de canal de cálcio eu posso utilizar, tá bom? Já o nitrato, que também é muito utilizado na parte aí como antianginoso, eu posso usar o Sustrate, que é o propatil nitrato, monocordil, mononitrato desosorbido. Aqui eu coloquei alguns exemplos de nome de medicação que vocês vão ouvir, mas enfim, da classe dos nitratos, tá? Uma coisa também, eu dou mais preferência ao nitrato endovenoso, então eu posso usar o tridil, né, nitroglicerina, posso usar o nipride, então, isso nomes farmacológicos, mas assim, a classe dessa medicação, porque são medicamentos, são nitratos endovenosos que têm uma ação mais rápida, tá? E que são excelentes antianginosos. Tem outros, ivabradina, trimetazidina, ranolazina, mas que em geral são medicações orais. Então, desses que eu coloquei para vocês, porque a gente utiliza muito, principalmente no meu paciente que acabou de chegar ali, emergência, que eu quero fazer uma medicação mais rápida, endovenosa, eu dou preferência a beta-bloqueador e nitrato, que eu tenho essa apresentação endovenosa, tá? É claro que pesando risco e benefício. Então, se o meu paciente já está bradicárdico, eu vou evitar um beta-bloqueador. Se o meu paciente tem uma suspeita de infarto de VD, que a gente vai comentar também depois mais para frente, que seria o quê? Um acometimento, uma isquemia do ventrículo direito, geralmente meu paciente vai estar chocado, ele vai ter uma hipotensão severa, e o nitrato como ele vai vasodilatar, ele pode reduzir mais a pressão, pode piorar esse quadro, então é contraindicado. Mas é mais para citar para vocês, o que eu quero que vocês lembrem dessa parte terapia antianginosa. Paciente que chegou na emergência, eu dou preferência para medicações endovenosas e ótimos antianginosos são beta-bloqueadores e nitratos, tá bom? E para finalizar, apenas lembrando que eu acho que é essencial dessa aula é que tempo é miocárdio. Então, quanto antes eu fizer o diagnóstico, quanto antes eu avaliar o meu doente, pedir o meu eletro, fazer o meu diagnóstico, entrar em contato com a hemodinâmica ou com a medicação que eu quero fazer, isso vai salvar músculo, porque eu vou conseguir reperfundir mais rápido a minha coronária, vai voltar a oxigenar mais rápido o meu músculo, e isso vai ter menos dano ao meu doente. O paciente, às vezes, que infarta e demora muito para ter alguma reperfusão, ele pode ficar com sequelas muito graves, insuficiências cardíacas graves, ter dano, piorar a arritmia, risco de morte. Então, o quanto antes eu tratar, conduzir, melhor vai ser o prognóstico, menor o risco de morte desse paciente, tá? E melhor vai ser o tratamento que foi feito e toda a conduta que foi tomada nesse caso, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá? Um grande abraço.